Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. E nessa semana a gente tem mais uma estreia. Seja bem-vinda, Carol Guarnieri. Tudo bom, Carol? Tudo certo. Eu, o Márcio e a Carol, hoje vamos falar de A Pequena Sereia. Não o filme de 89, mas o novo, o filme de 2023, agora um remake em live action da Disney que está chegando aos cinemas agora nessa semana. You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Bom, vamos lá então. Como eu disse, Pequena Sereia é um remake aí de agora em live action. É uma onda que a Disney já vem fazendo aí nesses últimos... não chega a 10 anos, porque acho que a onda... Se a gente contar o Alice no País das Maravilhas, não sei se... Pode ser. Se contar o Alice no País das Maravilhas, pega lá o filme do Tim Burton, remete a 2010. Mas essa onda de alguns desenhos mais clássicos, acho que começou ali em 2015 com a Cinderela. E sem ordem de tanto de qualidade como cronológica, outros dos filmes que seguiram essa mesma toada aí, o Rei Leão, a Bela e a Fera, a Malévola, que é a vilã lá da Bela Adormecida, tem Mulan, tem Dumbo, tem A Dama e o Vagabundo, tem Aladdin e tem a Cruella, que também é a versão da vilã da 101 Dálmatas. Ah, esqueci o Mowgli, né? Que talvez seja o melhor dessas adaptações aí. Tem a do Peter Pan que entrou agora, né? O Andy também, né? O Andy também. E tem o Christopher Robin também, né? Que é uma versão live action que é o do Ursinho Pooh. E tem uma outra versão, né? Tem uma outra versão do Ursinho Pooh que tá chegando por aí, né? Mais sangrenta. Que é um pouco bastante mais sangrenta. Agora, o filme em live action é dirigido pelo Rob Marshall, que é um diretor aí bastante renomado. É o cara que fez Chicago lá, um filme que ganhou vários Oscars com a Catherine Zeta-Jones, a Renée Zellweger e o Richard Gere. A história é a mesma, né? Ariel é a sereia, ela se apaixona pelo príncipe Eric, mas aí tem o problema que o príncipe é humano, a Ariel não é humana, e a história vai girar em torno disso. O filme é consideravelmente mais longo que o desenho tem ali 1h30, um pouquinho mais. O filme tem 2h15 por aí, né? Aqui já abrindo espaço e agradecendo, a gente já assistiu a cabine do filme a convite da Espaço Z. Tem umas polêmicas antes, que é umas polêmicas que não deveriam existir, mas enfim, né? A gente não vai passar por cima, justamente, né? A gente tá gravando na segunda-feira e ontem na Espanha teve todo o rolo lá do Vinícius Júnior. Então, só para não deixar passar, quando a Hale Bailey, que é a que vive a Ariel agora, foi escolhida, teve gente enchendo o saco porque é uma personagem negra e a sereia não é negra. Como é que uma sereia é negra? Começa que uma sereia não existe. Então, tanto faz. Segundo que a mitologia nórdica não foi a primeira e não é a única do mundo a ter personagens metade peixe, metade homem. Tem outras culturas ao redor do mundo que também tem a mesma coisa, incluindo culturas africanas. Portanto, se você reclamar da atuação da Hale Bailey, você tem todo o direito de criticar o filme e fazer o que quiser. Só não vem com esse papinho de que isso e que aquilo porque a personagem é negra, porque daí só tem um termo para você e é racista. Dito isso, vamos começar com as nossas primeiras impressões, aí depois a gente entra em algo mais específico do filme, como sempre. Carol, preferência para as mulheres aí. Começa aí. Gostou ou não gostou? Curtiu ou não curtiu? O que te pareceu? Eu curti bastante. Eu lembro que eu assistia muito quando eu era mais nova. Era um dos meus preferidos. Então eu tava já com as melodias na cabeça e tudo mais. E foi muito interessante poder relembrar da história dessa outra forma, assim. E eu acho até que não chega a ser uma versão
adulta, assim, digamos assim, da história, mas eu acho que é um pouquinho mais madura do que o desenho, assim, tem até algumas partes de conflito e tudo mais, com vilões que talvez algumas crianças se assustem um pouco, quem sabe, assistindo, que eu acho que talvez um desenho não tivesse sido tão impactante, mas eu achei muito interessante, assim, eu acho que eles escolheram um elenco muito bom, eu fiquei impressionada eu sabia que a Hale cantava muito bem, né, ela tem essa dupla com a irmã dela, a Chloe, e elas começaram a fazer sucesso lá na década de 2010, assim, no YouTube, fazendo cover e tudo mais, fazendo bastante cover de Beyoncé. E então eu tava esperando bastante dela, mas eu não tava esperando tanto dos outros membros do elenco, assim, eles me surpreenderam positivamente. E eu acho que, no geral, foi muito legal, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Eu não tive esse background aí que a Carol teve, e acho que o Carlos também, né? Pelo menos eu vi na antevéspera. Pois é, eu não tinha visto o desenho inteiro, acho que eu devo ter visto alguns trechos, mas eu não estava com a história presente. Então foi quase como se tivesse visto a história pela primeira vez, assim, sem spoilers. Que por um lado é bom. Por outro é ruim porque eu fui sem expectativa alguma e não tinha esse apego emocional com a história. Assim, então consegui ver o filme por ele mesmo, assim, e enquadrando a história sob o olhar que a gente tem hoje, tanto das produções cinematográficas, literárias, ou de produções para streaming, né? E eu achei dos últimos filmes da Disney que eu vi, eu não vi toda essa lista que o Carlos elencou ali, eu vi algumas delas, eu achei esse um dos mais conservadores, assim. Visualmente o filme é muito bonito, musicalmente também a atriz, a Halle Bailey, canta bem e tudo. Questão dos efeitos especiais funcionam, quase todos eles, né? E, pelo menos pra mim. Mas a história me pareceu meio fora do contexto, assim. Até lembrando um pouco do filme do Mario, assim, né? Que a gente viu há pouco tempo atrás. E comentou aqui no C-Pop. Que até a personagem feminina do Mario, que nas histórias dos joguinhos, dos games, ela é uma princesa que fica presa num castelo e que o Mario tem que resgatar. Na história do Mario, ela teve um protagonismo um pouco maior, né? Quase que assumiu ali o lugar do Luigi como uma parceira do Mario nas aventuras ali para tentar desbaratar a trama. Nessa da Pequena Sereia, embora a Ariel, que é a sereia em si, tenha um protagonismo, né? Ela que enfrenta a vilã no final do filme e todas essas questões que parece que isso meio que fugiu um pouco da história do desenho original, ainda me parece uma ideia meio, né, a ideia original da Pequena Sereia de tu sair das garras do pai para cair nas garras do marido, assim. Embora o filme en passant fala ali da questão de ela querer conhecer o mundo fora d'água e tal. Na verdade, o foco maior é no amor dela em relação ao príncipe, não é encantado, mas é um príncipe, que ela se apaixona ao ver um humano pela primeira vez, né? Quase um amor à primeira vista, não de uma pessoa, mas de um ser humano, né? Ela viu o cara e se apaixonou. Ficou a impressão que se fosse o Elon Musk ali, ela também poderia se apaixonar. Ainda bem, então, que ela se apaixonou pelo Príncipe Eric. Ainda bem que foi o Príncipe Eric, não é o Príncipe Elon. O Rei Elon, ultimamente, né? Mas eu acho que daí fica um pouco esse descompasso com algumas histórias de personagens femininas do universo da Disney, que até já tem uma característica muito mais empoderada, assim, né? Se for lembrar da Valente, a própria Elsa do Frozen, todas as outras, essa me parece ter uma postura um pouco ainda mais antiga de histórias anteriores, assim. A gente pode pensar, mas vai desvirtuar a história da Pequena Sereia. A Disney cansa de fazer releituras de seus personagens, né? A Malévola tá aí, a Cruella, o próprio filme do Peter Pan, esse aí é uma releitura da história do Peter Pan, tem algumas coisas diferentes. Então, poderia dar uma modificada na história, mas as mudanças foram em relação aos personagens, que o Carlos citou ali, e o resto eu acho que seguiu a mesma toada, assim, com poucas variações. Isso me pegou um pouco, assim, eu não achei ele particularmente engraçado, as cenas de ações eu também achei muito poucas, assim, e a culpa da graça não é dos atores que interpretam os personagens, ali a questão do caranguejo, do peixe, da gaivota, né, as vozes são engraçadas, mas as piadas
pra mim não funcionam tanto, assim. E a ação e os momentos de tensão também são mais raros, assim, com exceção da parte final ali, de uma ou outra parte no começo do filme, quando o navio tá afundando, etc. Enfim, sei lá, acho que não me pegou muito esse aí. Esse não me... Ainda 2h15, né? O que a Marvel tem feito com a Disney, né? Eu tava vendo. Só faltou cena pós-crédito, né? São 51 minutos a mais do que o desenho. É quase 1 hora a mais. Eu tendo a concordar discordando do Márcio. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas acho que se esse filme nos pegasse, esse filme tava errado, né? Porque a gente não é o público dele, assim, cara. A gente já não cozinha mais na primeira fervura há um bom tempo. E acho que não uma armadilha, mas acho que é uma característica dessas releituras. Eu entendo que, tipo, a Cruella, eles reinventam a Cruella, o Malévola, eles reinventam a Malévola, mas eles não estão reinventando o 101 Dálmatas e eles não estão reinventando a Bela Adormecida. É um personagem fora dali. Quando tu vai recriar o filme, é como se tu não tivesse muita margem para manobra ali. Não tem como tu reescrever a história com um final diferente. Tem algumas coisas, assim, tá na cara que a Disney tentou fazer uma imagem de mais diversidade, e não só pela escalação de uma atriz negra para fazer o papel principal. Logo no começo do desenho, isso é algumas mudanças, né? A apresentação dela no desenho é como se fosse uma apresentação musical, onde o Sebastian, né, que é o caranguejo, é o maestro. E aí todas as outras filhas do rei, elas vão cantar, e aí na hora abre a concha lá e a Ariel não tá ali. Aí tu vê que ela tá lá explorando a superfície. No filme não é isso, é uma reunião, né? Isso já poderiam ter trocado por um e-mail se tivesse e-mail lá no fundo do mar. Mas quando aparecem as irmãs, já fica clara a primeira diferença, assim. Cada irmã é de uma etnia completamente diferente, assim. Tem a irmã asiática, tem a irmã nórdica, tem a irmã albina, tem a irmã latina, tem... O Triton passeou bastante. Exatamente, navegou bastante o Triton. O Triton navegou bastante. Então, assim, essa coisa fica bem evidente. Assim, o papel da mãe do príncipe é um papel que não existia no desenho. Inclusive, agora ele é adotado porque os pais morreram num naufrágio. E é uma personagem negra também. Então, assim, a Disney se preocupou em colocar bem mais diversidade, assim, nessa parte. Agora, na história em si, não. Às vezes eu fico pensando assim, onde é que estão esses 51 minutos a mais, assim, em relação à história principal, assim. A história principal não, a história original do desenho. E acho que estão nas sequências de ação, assim, ou em algumas sequências musicais, porque ele é bem musical, né? Ele é bem mais musical do que outros filmes aí recentes, cara. Do nada o cara começa a cantar, assim. Tem alguns números bem famosos, né? Tipo Under the Sea e o Part of Your World. A música do Príncipe parece que não tinha no original, por exemplo. A música do Príncipe. E ali já vai pelo menos uns 5 minutos, né? Do Príncipe dançando sozinho no navio. Ele foi um cara que me surpreendeu, o menino Jonah Howard King. Porque quando eu vi esse trailer com a minha prima, que é mais nova, e já, ela, assim, era apaixonada pelo filme, é claro. E as duas filhas dela, a Gigi e a Lele. E aí a gente tava vendo o trailer e a gente chegou à conclusão de que, cara, pra uma paixão à primeira vista, talvez esse príncipe não seja tão galã assim, né? Tô olhando no trailer. Mas no filme ele funciona, assim, acho que ele tem carisma. E concordo com a Carol, a escolha do elenco é boa. A Melissa McCarthy faz uma vilã, e aí depois a gente, acho que vale a pena discutir mais ali se dá pra levar criança ou não nesse filme.